Vamos falar sobre o pós-operatório da sua cirurgia das mamas. Primeiro item, a alimentação. Pode comer tudo normal, não tem grandes restrições, mas claro, eu recomendo que você evite muita gordura, fritura e também o excesso de carboidrato. Carboidrato em excesso, ele vai aumentar o teu processo inflamatório e você já tem uma cirurgia. Além disso, não come nada muito fora do teu habitual. Vai que você dá um azar de pedir alguma comida e ter uma intoxicação alimentar, por exemplo. Também não é hora de fazer uma dieta super restritiva. Então, mantenha o teu habitual. Em relação ao curativo, nosso item número 2, existem algumas formas de a gente fazer. Dependendo de qual foi o nosso planejamento da cirurgia, como foi o nosso planejamento para o teu pós-operatório, a gente vai ter formas diferentes. O curativo mais simples é um curativo feito com gás e micropore e que ele vai ficar por 3 dias. Nesses primeiros 2 dias da cirurgia, você não deve molhar ele. Então, um banho daqui para baixo e aqui em cima, banho de gato. No terceiro dia, você toma o banho com o curativo fechado. E aí é bem importante que você tente não molhar muito ele, mas mesmo molhando não vai ter problema. À medida que ele fica mais molhadinho, vai ficar mais fácil também de tirar. Após o banho, você tira todo o curativo, vai usar uma gaze molhadinha com soro fisiológico e tocar na cicatriz. Não precisa esfregar, só tocando com a gaze bem molhada. Seca com uma gaze, passa uma camada fininha de nebacetim em toda a cicatriz. Depois disso, você vai cobrir com gases dobradas a cicatriz e colocar o sutiã. O próprio sutiã vai segurar as gases, evita usar micropore. Caso você tenha uma cicatriz de uma lipoaspiração aqui na dobrinha da mama, na axila ou mesmo ao redor, um band-aid ali já resolve, ou mesmo um curativo desse mais simples como eu expliquei. Algumas mulheres, a gente usa um curativo de 7 dias. Se for o teu caso, a gente vai explicar. Esse curativo, você pode molhar, pode tomar banho e não precisa trocar ele todos os dias. Só quando você voltar no teu retorno depois de uma semana. Em alguns outros casos, a gente usa um curativo de longa duração, o prínio, em que ele vai ficar por 20 dias. Você pode tomar banho, pode molhar, não precisa se preocupar. Independente de qual seja o curativo, é muito importante que você entenda que é normal vazar, sair um pouquinho de líquido, é esperado que isso aconteça e você não precisa se assustar, a não ser que seja um volume muito grande ou que, por exemplo, a mama enche muito um lado com muita dor, diferente de um lado do que do outro. É normal que você sinta um pouquinho mais de sensibilidade, às vezes até um pouquinho de pressão. E geralmente a gente vai sentir mais nas laterais do que no meio. A sensibilidade, lembra, ela vai retomar depois de 6 meses, voltando ao normal, mas a gente vai ter variações em que às vezes aumenta, às vezes diminui ao longo desse período até ela estabilizar. Normal que nos próximos dias você sinta um pouquinho de coceira na cicatriz e até mesmo no mamilo você sinta algumas agulhadinhas. Geralmente isso vai ser já lá com mais ou menos 10 dias. Então, esses cuidados iniciais com o curativo, eles são bem importantes. Algumas pacientes eu também oriento que coloquem uma compressa, e uma compressa pode ser qualquer toalhinha ou mesmo uma gaze, um bolinho de gaze um pouquinho mais molhado, um pouquinho maior, com água morna. Cuidado para a água não estar muito quente, testa bem na sua mão e vai colocar por dentro do sutiã, mesmo por cima do curativo, na região do mamilo. Função de a gente fazer isso é para puxar um pouquinho mais de sangue para melhorar a circulação sanguínea na região do mamilo. Se for indicação para o seu caso, você deve fazer isso 5 vezes por dia. Falei do curativo, falei desse cuidado, alguma coisa sobre a sensibilidade você também já entendeu, agora vamos para a parte de movimentos. Você vai ficar com o sutiã por 30 dias. Você pode tirar na hora do banho. Bom, vou voltar aqui na parte do curativo para não esquecer. Os outros banhos, caso o seu curativo seja de troca diária, você deve sempre tomar o banho com o curativo fechado. E daí na hora de fechar, pode ser com um plástico filme ou até fechar com micropore temporariamente. E aí depois do curativo, você faz o mesmo processo. Tira todo o curativo, limpeza com soro fisiológico, gaze, coloca nebacetim, da mesma maneira, fechando daí o sutiã e finalizou o seu curativo. Voltando para a parte dos movimentos, então, primeira semana, a mão até a altura da boca, comer, escovar o dente, lavar o rosto, você pode fazer isso tudo sozinho, ninguém precisa te ajudar. E é muito importante que você faça os movimentos, seguindo as orientações da fisioterapia. Por quê? O nosso corpo ele funciona muito bem quando ele está em movimento. Quando a gente fica muito tempo parado, é como se ele funcionasse como uma porta. Uma porta que abre e fecha todos os dias funciona bem, uma porta que fica 30 dias parado, ela começa a enferrujar e fica ruim. Assim você deve então movimentar dentro dos limites que a nossa equipe e a fisioterapia passaram para você. Caminhe. É muito importante que você caminhe.
Para cada 1 hora parada, 10 minutos caminhando. E nada de ficar assim um dia inteiro deitada e aí no final do dia agora eu vou fazer uma caminhada bem longa. A gente calcula que em média você tem que levantar 10 vezes ao longo do dia para fazer essas caminhadas. Mais importante do que o tempo total de uma caminhada é a frequência. Não tem motivo para você ficar deitada o tempo todo. Quando estiver em repouso, de preferência com os pés para cima. E quando está na cama, mexendo os pés para cima e para baixo para movimentar, não ficar com a sua circulação muito tempo parada. Então, reforçando, é importante que você movimente e dentro desses limites. Quais são os movimentos que você deve evitar? Braços muito para o alto e o braço para trás. Para fazer higiene pessoal não tem problema, mas você deve evitar esse movimento levando os braços muito para trás. Para a primeira semana, esse vai ser o nosso cuidado. Depois de uma semana, eu vou te liberar já para fazer praticamente todos os movimentos, só evitando pesos acima de 15 quilos. Dirigir e deitar de lado, geralmente a gente vai liberar entre 15 e 20 dias. A partir desse período também a gente vai aumentar um pouquinho a tua atividade física, com 30 dias vida praticamente normal. Exercícios mais intensos de tórax e costas, geralmente conforme for o exercício que você faz, a gente vai liberar com 45 até 60 dias. Lembrando, importante que você se movimente então. Posição na cama, você não precisa dormir sentada. Você pode deitar, pode ficar até com a cama reta. Acaba sendo um pouquinho mais confortável levantar um pouquinho a cabeceira. Cuidado para você não botar muitos travesseiros atrás do pescoço, levantando, porque vai incomodar a tua coluna. É para você dormir de barriga para cima nas primeiras 2 semanas. Mas isso não quer dizer que você não possa girar o quadril. Então, se a coluna estiver incomodando, gira o quadril um pouquinho de um lado, um pouquinho para o outro. O ombro ele vai estar mais retinho, aqui encostado, mas o quadril você pode girar. Isso vai ajudar a aliviar bastante a sua coluna. Sobre os remédios, você recebe a receita. Normalmente eu tenho mandado pela internet, através do site do Conselho Regional de Medicina. Muitas vezes vai para a caixa de spam, então dá uma olhadinha, confere lá, provavelmente você recebeu através do site. Lá vão estar escrito algumas medicações. A primeira medicação é um anti-inflamatório. Geralmente a gente usa o Profenid, Protect ou o Vimovo, é tomado um comprimido a cada 12 horas e você vai tomar por uma semana. O segundo remédio, o Lisador, é um remédio para dor, o nome já diz, ele é tomado de 6 em 6 horas, você vai tomar se tiver dor. Não está com dor, não precisa tomar. Ah, doutor, se eu ficar bem paradinho não dói. Bom, então eu prefiro que você tome o remédio e se movimente do que fique parado para não sentir dor e aí vai ser para não tomar o remédio. Não, tome o remédio, movimente. Terceiro remédio é o relaxante muscular, a ciclobenzaprina, que também é chamada de Miosan Musculare, um comprimidinho à noite. A função desse remédio é aliviar um pouquinho o desconforto na coluna ou quando a prótese está atrás do músculo, caso a tua cirurgia seja com prótese. Isso vai dar também um pouquinho mais de sono, por isso então a gente toma ele à noite. Nos casos em que a gente vai ter trocas de curativo, também vai estar escrito lá o Nebacetin, que é para ser usado então nas cicatrizes. Esses remédios todos vão estar bem descritos ali, o tempo, o prazo, por quanto tempo você deve tomar essas medicações. Além disso, alguns outros cuidados. O primeiro mês você deve evitar principalmente riscos. Alguns pacientes perguntam se pode subir e descer a escada, por exemplo. Pode, você não pode cair. Eu sei, pode parecer uma bobeira eu falar isso, mas o fato de você estar recém-operado faz com que você ainda está se adaptando. Às vezes com um pouquinho de desconforto, às vezes ainda nos primeiros dias, ali no primeiro, segundo dia, é comum ter um pouquinho de tontura pelo efeito da anestesia, pelo jejum. Então até mesmo na hora do banho, é bom ter alguém por perto ali nos primeiros 2 dias. E também botar uma banquetinha, uma cadeira, caso você sinta tontura, senta ou se precisar até deita. Inclusive, quando eu estou falando agora já de deitar, vamos relembrar que para levantar é importante que você não apoie o braço, a mão, fazendo força com a mão. Usa o teu cotovelo como uma alavanca, fazendo força no abdômen, fazendo força nas pernas, e aí você até pode virar um pouquinho de lado nessa hora de levantar. Uma dica que eu dou, que até fui aprendendo com os pacientes sobre isso, é que você deitar e levantar sempre do mesmo lado da cama, às vezes começa a incomodar um pouquinho. Justamente porque você tem essa restrição do movimento. Então, varia o lado da cama, que caso isso aconteça, você pode variar o lado da cama, vai facilitar bastante. Bom, aqui estão as orientações principais sobre o cuidado com a cirurgia de mama, com o curativo, as medicações. E lembre, o que a gente está passando é transitório, os primeiros 2 dias eles são um pouquinho mais chatos, a partir dali começa a aliviar bastante e em breve a gente já vai estar com o resultado acontecendo. Essa parte inicial
É assim mesmo. Eu tenho certeza que você vai ter uma ótima recuperação e em breve a gente vai estar já com o nosso excelente resultado, exatamente como a gente planejou. Se você tiver alguma dúvida, manda para a nossa equipe, a gente vai estar à disposição para te ajudar.